105, a lição é Jesus que diz, capítulo 12, versículo 29, Marcos, livro de Marcos, Evangelho. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um só. Vamos ler o que Emmanuel fala, comenta e depois eu vou explicar. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderia enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um só. Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, a gente vê várias passagens onde o Senhor, aparece escrito a palavra Senhor, tudo em maiúscula, Senhor, tudo em maiúscula, e Senhor com S maiúsculo e o resto em minúsculo. Então, ora tem um versículo com o Senhor assim, ora tem um versículo com o Senhor daquele jeito. Nós hoje sabemos que, lógico, que eles estavam dando chaves de significados. O Senhor todo em maiúsculo é o tetagrama YHWH, que muita gente vai precipitadamente dizer Yahvé. Não, é só o tetagrama ali. Ele é o Deus absoluto, o Criador do universo. É o Deus escrito todo em maiúsculo. Mas o Senhor com S maiúsculo e o E minúsculo, N, H, O, R, tudo em minúsculo, só o S maiúsculo, esse é o Senhor. Nós usamos até esse pronome muito, o Senhor fulano de tal, a senhora fulano de tal, quando a gente quer dizer que essa pessoa é mais velha, que a gente tem que respeitar, Então também tinha esse espírito no Antigo Testamento, que era esse Senhor com S maiúsculo, só o S que é maiúsculo, Então ele era um guia da humanidade, era o guia que todos respeitavam, e o Senhor, todo escrito em maiúsculo, era o Deus absoluto. Naquela época houve uma confusão disso daí. Então, hoje, graças a Deus, já temos a clareza dessas explicações, já começaram a separar. Então, há momentos em que Jesus disse que é o Senhor, S maiúsculo, e ENHOR minúsculo. Sim, ele é o guia da humanidade, mas ele não é o Senhor Deus, o Senhor maiúsculo. Aí nós começamos a confundir Jesus com Deus. É aí que entrou o problema dessas coisas, porque tudo era Senhor.
tudo era Senhor. Então, quando percebemos que um Senhor era Senhor escrito de uma maneira, da outra, agora não se confunde em hipótese nenhuma. Nunca Jesus disse eu sou o Senhor escrito em tudo maiúscula. É Senhor, só um S. O Senhor guia da humanidade, tá? Filho de Deus. Quem é filho não é pai. Meu filho não é eu não sou meu filho. Ele é meu filho, eu criei ele. Deus criou o Cristo, certo? Mas Cristo não é Deus. Cristo é filho de Deus, nosso irmão mais velho. Porque todos nós vamos evoluir, nos tornaremos um dia nessa caminhada infinita, porque a alma, o espírito é imortal, não é isso? Nós somos imortais, então nós temos muito tempo para evoluir, vamos nos tornar um Cristo, tá bom? Existe essa centelha evolutiva dentro de nós. Deus está dentro de cada um de nós, adormecido pela nossa personalidade, ignorância, mal tendências, vícios, defeitos, e que a partir de que a gente vai depurando a nossa alma, esse Cristo, esse Deus vai saindo por aqui, né? Cada vez mais. Quando eu vou parando de pensar só em eu, meu, para mim, eu começo a adotar uma personalidade menos egoísta, olhar só para o meu umbigo, eu passo a olhar para mim, para os que estão à minha volta, para a minha humanidade, para todo esse planeta, para todo o universo. O amor vira fraternal, não pessoal, uma outra pessoa. Eu sou capaz de amar só uma filha ou 2 filhos, e aí só a minha esposa, e olha lá, se eu ainda amo eles. Ou muita gente diz que passa a vida inteira e não conseguiu amar ninguém, absolutamente ninguém. Então, esse Deus que ele está falando aqui, ele vai dizer assim, ó: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, né? Israel foi o povo que recebe o Messias e não estava preparado para enxergar isso. O que é uma tradição, gente? É muito perigoso. As tradições, a gente hoje no nosso mundo, a gente comemora as tradições, né? Tradição disso, tradição daquilo, tradição. A gente fala assim, tem museu histórico também. A gente fala muito das tradições que tem que ser preservada, Se nós estudássemos a história, as tradições foram o motivo de muito caos nas comunidades e civilizações. Não é fácil você se libertar de uma tradição, ainda mais quando ela é cultivada desde as crianças. Imagina uma tradição de que um índio tem uma tradição lá, chega a uma certa idade, tem que pular, né, com uma pequena corda, não sei o que. Você tirar isso, essa tradição deles, é muito difícil, tá? Mesmo que você prove que isso é perigoso, que isso não tem necessidade, que milhões de civilizações não usam isso, mas é muito difícil. Então, eles esperavam, por cultura, um Messias totalmente diferente. Não pobre, sem poder nenhum, não falando em amor, acostumado com Javé, um Deus que punia olho por olho, dente por dente. Como é que ele ia aceitar um Deus que bate numa face? Um Cristo que bate num Salvador que bate numa face, ele tem que dar outra. O que não é a famosa cultura? Pela cultura não enxergaram Jesus. Ele era diferente da cultura e tinha nascido na cultura judaica. Ele era judeu. Mesmo assim, ele não absorveu a cultura, e pela cultura ele foi repudiado, pela força da cultura, que também ali ele não se portava como um judeu,
era nascido judeu, tinha educação judia, mas não agia como um judeu. Então, vamos lá. Replicando ao escriba que o interpelou, né? Ele responde ao escriba. Com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo, de observação original que merece destacada. Ele volta lá, porque antes nós já íamos dizer de cara assim, ó, qual é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, Ele volta e vai falar uma frasezinha antes de começar o mandamento. Por que ele faz isso? Para lembrar. Tem um significado muito importante isso, né? Por isso que ele fala assim, ó, ele volta ao artigo inicial do decálogo de observação original. Então ele vai falar assim, e Jesus responde: primeiro de todos os mandamentos ouve, ó Israel, o Senhor com S maiúsculo, e o resto em minúsculo. Ouve o guia, ouve o mestre, ouve o orientador, nosso Deus, porque para isso tudo era Deus. O Senhor é um só, ou seja, as orientações que ele daria como Senhor é uma só do Deus principal, Deus todo em maiúsculo. Ele só está ali representando um guia. Israel, ele está falando assim: Israel, o que eu vou te falar é a mesma coisa que o Pai falaria. Eu e o Pai, eu sou o Senhor com S maiúsculo, e o Pai é todo escrito em maiúsculo. Mas eu e o Pai somos um só em questão de em conhecimento, proposta, objetivo, meta, tudo. E aí, antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Mesmo assim, não conseguiu. Mesmo assim nós não conseguimos. E ele falou: ô Israel, né? Todos nós estamos dentro de um plano de unicidade. Existe só um Deus. Não existe Deus de Israel, Deus do Brasil, Deus dos Estados Unidos, ou Deus de Israel e Deus do resto. Não existe povo escolhido e povo que não é escolhido. Nunca existiu, pois todos somos filhos de Deus. Como um pai, se nós ouvíssemos na terra um pai terreno falasse: eu amo mais João do que Marcos, já acharíamos isso absurdo. Como um pai pode amar mais um filho do que o outro? Imagine a suprema inteligência, absoluta justiça, bondade e amor, dizer que ama mais um povo do que o outro, que Israel é um povo escolhido. Cabe na nossa cabeça isso? Como que eu posso entender então naquele Antigo Testamento, quando Israel era o povo escolhido, segundo ele, por Deus, e que esse povo deveria tomar a conta de toda a terra? Então Israel tinha permissão, o povo judeu tinha permissão para matar todos os outros irmãos, filhos de Deus? Mas não é Jesus que fala que a gente tem que perdoar até 7 vezes 77? Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, ele não é algo escrito por Deus, mas por um povo de uma determinada raça. Daí por que o Evangelho, o Antigo Testamento, não é seguido no Espiritismo? Porque é para os judeus. É eles, é deles. A mensagem é para eles, é a história deles.
A nossa é do Cristo, o Novo Testamento, onde todos somos, todos, inclusive Israel, inclusive os judeus, são nossos irmãos, todos, sem exceção, preto, branco, moreno, vermelho, todo o planeta inteiro. E pelo Espiritismo, onde eu morro aqui, nasço lá, morro aqui, nasço lá, nem pátria eu tenho. Pode ser que eu seja um ex-hebraico e agora sou brasileiro, e que na próxima eu vou ser um japonês. Essa bandeira de pátria só existe no planeta Terra, ou mundinho pequeno, né? O mundo pequeno que é o nosso. Realmente acreditar que um pedaço de terra, que pode ser alargado através da guerra, do poder, da força, e que hoje, se o Brasil está desse tamanho, de repente ele pode ficar desse tamanho se ele tiver bomba. Os Estados Unidos está lá, tomar todo um planeta, tomar metade do planeta e dizer tudo isso aqui é Estados Unidos. E aí então eu vou acreditar que todo mundo que nasce ali tem um sangue diferente do outro que nasceu do outro lado, porque ele tem uma arma nuclear, capacidade militar para manter todo mundo. Como nós somos pobres de conhecimento, de entendimento, onde nós podemos acreditar que a genética de um judeu era diferente da nossa, e que Deus realmente escolheria que povo. Olha, se ele escolheu um povo, aquele povo já morreu faz mais de 2000 anos. Eu não acredito que o ser humano tenha vivido mais de 2000 anos. Tudo é nova geração. Não dá nem para acreditar, a não ser que esse Deus continue escolhendo e continue escolhendo. Então, gente, todos somos irmãos. Não existe isso. Daí porque Jesus veio falar assim, ó, gente, só existe um Deus, um único Deus, não existe mais de um. Os outros são guias, benfeitores, mentores, seja o que for, mas Deus é um só. E aí ele vai dizendo assim: alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, ele era o portador desse tratado, dessa missão. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor todo poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Aqui ele aqui Emmanuel está tirando até Jesus e colocando Deus, fazendo dois papéis, tá? O Deus Criador e o Deus Orientador. E é verdade, porque esse Deus Orientador não pode orientar, mas ele envia quem orienta. O Cristo é o orientador, enviado de Deus. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que as almas numerosas buscariam escapar das obrigações justas, que surgiriam o retardamento, má vontade, indiferença, preguiça em torno da boa nova. Sabia, óbvio. Um mundo como era hoje, se Jesus retornasse hoje, mataríamos ele a laser. Não precisa nem da cruz, a laser, né? Porque antigamente era só no. Então ainda não estamos preparados para aceitar. Não estamos. Nos incomoda inclusive muito falar de Cristo. E ele diz assim, ó: no entanto, sustentou a unidade divina. Ele firmou novamente: Deus é um só, não tem vários deuses. Não tem, só tem um. E por que ele faz isso, gente? Porque nós precisamos entender o seguinte: nós estamos em busca hoje em dia, a humanidade, de solucionadores, de milagrosos, de milagres, de portadores de fenômenos. Nós esquecemos Deus. Nós realmente acreditamos que existem pessoas ou entidades ou poder mágico que, independente da vontade de Deus, vai fazer coisas para nós, é só pedir para elas. Literalmente assim. Então, para que eu vou ficar hoje
seguindo esse Deus, estudando o problema, os ensinamentos de Jesus. Quando eu tenho um problema, quem que é o que está curando aí? O fulano e tal. Eu vou lá no benzedor, vou lá não sei na onde, uma hora eu vou encontrar. Para que eu vou perder tempo? Para que eu vou evoluir? Se eu encontro aqui, digamos aqui, um monte de feiticeiros que vão solucionar os problemas da minha vida, livrando, abrindo meus caminhos, e eu vou, do jeito que eu sou, passar por eles. Milênios de anos depois, mais de 2000 anos depois que Jesus veio ao mundo, e ninguém se beneficiou disso. Já pararam para perceber que nós estamos esperando algum solucionador e ele não chegou? Pois é. E ainda nascemos e crescemos esperando um milagroso. Não vai. Só Deus. Só Deus. Acima, abaixo dele, todos aqueles, tudo. Ele é o máximo. E o Cristo quis vir aqui para nos orientar como é esse Deus e o que Ele quer de nós. E quando a gente entende isso, agora a gente vai começar a mudar a nossa vida por completo. Se não, ainda vou entrar naquelas correntes, doa tanto, oração, não sei o quê. Não vai. Falta de religião na humanidade não é. Há mais ou menos 6 anos atrás já tínhamos mais de 10.000 denominações, igrejas no mundo, e parece incrível, todas as semanas nasce mais uma igreja. Falta de religião, isso estou falando só cristã. Aí nós temos budismo, nós temos hinduísmo, nós temos confucionismo, nós temos o islamismo, né? Já falei. Então não falta religião na Terra. Ninguém soluciona o problema dos sofrimentos, da dor na Terra. Ninguém. Continua as doenças, continua esperando a medicina, continua os problemas. Gente, continua. Então Deus é um só. Aí ele diz assim: no entanto, ele sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria. Ou seja, vamos deixá-lo. Eu vou frisar a eles que existe só um Deus. Não tem um Deus mais poderoso abaixo de Deus. Não tem um milagroso, feiticeiro, o sei lá o que faz tudo aquilo que Deus não permite. Não tem aquele que muda a vontade de Deus, mas tudo que acontecer abaixo de Deus é permitido e direcionado por Deus. Ele está querendo falar assim, mas nos permitiu fazer do jeito nosso, para que a gente entendesse isso. Então olha só, no entanto sustentou a divindade, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhe seria possível envenenar a liberdade própria. Já que eu tenho só que eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, eu também posso fazer coisas erradas. Pode. Livre-arbítrio. Se você não pudesse, não teria livre-arbítrio. Aí você estaria sob o jugo, opressão. Isso não é verdade. Você pode fazer o que você quiser. Criar deuses fictícios? Pode. Você pode criar um boneco e dizer que ele é um deus e falar que ele fez milagre e seguir milhões de pessoas daquilo ali. Pode. Você tem um livre-arbítrio. E as pessoas que querem acreditar também têm livre-arbítrio. Mas isso não significa que Deus não existe. É um só. Continua, está abaixo. Pode. Você pode, aqui ó, erguer discórdia. Pode. Trair provisoriamente a lei. Pode. Enganar. Estacionar nos caminhos. Não crescer, não evoluir, não estudar, não fazer nada. Ficar totalmente longe de tudo. Pode. Não tem problema. Ensaiar a guerra e a destruição. Não só ensaiar, mas praticar a guerra e a destruição. Pode.
tudo debaixo dos olhos de Deus. A gente fica falando, onde que está esse Deus? Né? Contudo, jamais poderia enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia à perfeita compreensão de que o Senhor, agora está escrito em maiúsculo, o resto é minúsculo, nosso Deus. Então esse Senhor, esse guia, esse orientador, também é o Deus criador em maiúsculo, tá? O Senhor é um só. Ele não só criou, porque tiveram esse tempo agora eu vi uma ideia que o Deus que cria não é o Deus que governa, que administra as coisas no universo. Então por isso que a gente vê uma discrepância. Por exemplo, Deus criando esse universo fantástico, maravilhoso, infinito, e guerra aqui no nosso planeta. Assim que o homem estava explicando, né? O representante dessa teoria. Por quê? Porque o Deus que cria só cria. E o Deus que governa é outro. É um Deus que não é tão bom quanto Deus. Olha, na internet tem de tudo que você quiser. Você imaginar, tem de tudo. E aqui ele usa, inclusive, esse negócio, que o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um só. Então, olha só. Nessa colocação, ele é o Deus que cria e o Deus que governa. Mas como Deus governa? Através dos seus representantes. Nós temos uma mostragem de um representante, Jesus. Esses representantes são tão fiéis, são tão disciplinados e fervorosos a Deus, que eles chegam a dizer com toda certeza, e é real, ele e o Pai é um só. Se seu pai te ensinasse, por exemplo, uma luta aí, Kung Fu é então, o Kung Fu, seu pai era um mestre de Kung Fu, ensinou tudo que você sabe de Kung Fu, tudo. Você aprendeu tudo. Você e ele não eram um só no Kung Fu. Tanto faz chamar qualquer um para lutar. O que ele sabe, você sabe. O que você sabe, ele sabe. Se colocasse um capu na cabeça de vocês e não identificasse quem estaria ali na arena lutando, tanto faz. Se é o João ou se é o pai do João, é um só. Esse um só não significa ser um, mas ser plenamente ciente de fazer exatamente o que o outro quer ou faria naquela situação. Quase uma cópia. Diríamos até, Carlos Torres Pastorino diz que Jesus era um espelho do sol. Todos nós vimos o espelho do sol, a luz do sol pelo espelho Jesus, do Cristo. Óbvio, pelo espelho não dá de você sentir e ver toda a magnânima estrela. Nem muitos atributos ali ficam sem nós admirarmos ou percebermos. Porque o verdadeiro é o sol, mas nos dá uma ideia de um sol verdadeiro. Então é mais ou menos isso mesmo. E aí quando o espelho vira e diz assim, o que você está vendo é o sol, não é que o espelho vira o sol, mas ele está dizendo, eu e o sol, nesse momento que eu reflito o sol, somos um. Você não está vendo aqui o quê? O sol. É isso mesmo, eu sou o sol. Mas não é o reflexo do sol. Fechamos então na observação primordial. Agora nós podemos depois voltar a ler o Evangelho, o Antigo Testamento, leiam, e vocês vão compreender bem mais. Existe ali um Deus mais bruto, de guerra, machista, né? Que é muito o povo hebreu. E de repente você pensa, meu Deus, que Deus que é esse, né? E aí tem um outro Deus, que é um Deus mais plano, mais universalista. E você pensa, esse Deus parece que tem dupla personalidade no Antigo Testamento. Mas é que eram dois deuses
duas representações ali. Normalmente o Deus do universo não mandava, não falava nada, falavam por ele, mas o outro Senhor, que é o Deus, ele falava, ele dava ordem, ele dizia,